Fala, impressionadores! Nesse vídeo eu quero ensinar vocês sobre o input, como que você faz para pegar informações do usuário. Inclusive eu vou mostrar como que você faz para pegar informações de senha do usuário sem aquela senha ficar exposta. Então vamos ver como é que isso vai funcionar bem detalhado nesse vídeo agora. Bom galera, se vocês curtiram a ideia do vídeo, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal para continuar aprendendo com a gente e vou deixar também de presente para vocês aqui na descrição um mini curso gratuito de Python, beleza? É um mini curso com o seu primeiro projeto em Python. Então vamos lá, como é que vai funcionar o input, tá? Isso aqui vai funcionar em qualquer editor de código em Python da mesma maneira. Basicamente é o seguinte, imagina que você quer pegar, por exemplo, o nome do usuário que vai estar usando o seu código, por exemplo, o login, o e-mail dele para você poder fazer o login, a senha dele para você poder entrar. Bom, para isso você ia chegar e ia colocar aqui, por exemplo, nome igual a input, e aí abre parênteses. E aqui dentro do input você vai escrever o comando que você quer dar para o usuário. Por exemplo, qual o seu nome. Tá vendo? Então aqui dentro você pode escrever o texto que você quiser, mas essencialmente quando a pessoa rodar o seu programa, por exemplo, no meu caso aqui, quando eu clicar aqui em Run para rodar o programa, vai aparecer aqui qual é o seu nome e ele fica esperando nessa caixinha você digitar o nome. Então, por exemplo, vou colocar aqui Lira. E aí quando você der Enter, ele vai exibir a pergunta que você fez, tá vendo? E a resposta que o usuário deu, Lira. Tanto que se eu chegasse aqui embaixo agora e colocasse assim, ó, print nome, ou seja, para ele exibir esse nome para gente, dentro da variável nome, ele armazenou o texto Lira. Beleza? Então é assim que o input funciona. Você pode escrever aqui o texto que você quiser, desde que ele esteja entre aspas, pode ser simples ou dupla, e você passa uma informação para ele e ele armazena ali no nome. Agora, acontece o seguinte, alguns cuidados que você tem que tomar. Por exemplo, se eu chegasse aqui agora e quisesse pegar o salário do Lira, eu ia colocar aqui, input, qual o seu salário. Beleza? E aí, repara o seguinte, quando eu executasse esse código aqui, o Lira ia poder chegar e falar assim, o salário do Lira é 3 mil reais. Então eu vou botar aqui 3 mil. Beleza? Se eu rodar o código aqui agora, dentro da variável salário, olha lá, print salário, dentro dessa variável, ele está armazenando o valor 3 mil. Aí você pensa, pô, beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu quero saber agora o salário do Lira vezes 2, né? Por exemplo, digamos que o Lira ganhou um aumento e vai dobrar de salário. Pô, salário do Lira vezes 2. Se eu rodar esse código aqui, olha o que vai acontecer aqui. 3 mil colado com 3 mil. Hã? Como assim, Lira? Não faz sentido nenhum. Digamos que o Lira agora tenha ganho 500 reais de aumento ao invés de vezes 2. Olha só o que vai acontecer. Mais 500. E vou rodar. Vai dar um erro. O que está acontecendo? Acontece o seguinte. Sempre que um usuário responde um input seu, um input desse, a informação que vem para esse input armazenada dentro dessa variável aqui, ó, dentro dessa variável salário, é uma informação de texto, é uma informação do tipo string. Tanto que se eu chegar aqui embaixo e colocar print type do meu salário, olha lá, ele vai dizer que o salário é da classe string, tá vendo? Ele é um texto. Então, sempre que você tiver no input pegando uma informação numérica, você pode tratar esse input aqui. Você pode fazer isso numa linha separada, do tipo salário vai ser igual, por exemplo, int de salário. Então, eu estou transformando o salário num número inteiro. Float para transformar o salário num número com casa decimal. Lembrando que float são números com casas decimais. Ou, se você preferir, você poderia ter colocado isso direto aqui no input. Então, eu venho aqui e coloco assim, ó, int, e coloco isso tudo dentro do parênteses, beleza? Então, na hora que eu estou construindo normalmente o input, normalmente eu construo o input sozinho, e depois que eu construo o input, eu penso, essa informação que vai ficar armazenada aqui, ela tem que ser um número ou um texto? Se ela tiver que ser um texto, eu deixo assim. Se ela tiver que ser um número, eu coloco isso dentro de um int, dentro de um float, dependendo do tipo de número que eu quero, se eu quero um número inteiro ou um número com casa decimal. Beleza? E repare que no caso agora, se eu rodasse isso, e rodasse agora com um salário de 3 mil e rodasse aqui agora embaixo esse código, olha lá, a classe vai ser inteira agora. Agora sim ele digitou o salário virou um número inteiro. E aí você vai perguntar, beleza, Lira, até agora show de bola, mas se eu chegasse aqui e colocasse assim, eu quero a senha do usuário, né? E aí vou perguntar aqui, qual a sua senha? E aí o que acontece é que quando o usuário for digitar a senha dele, olha lá, rodei essa linha daqui. Quando o usuário for digitar a senha dele, ele vai colocar aqui, por exemplo, a minha senha é, digamos, Lira. Olha lá, a senha dele vai ficar o tempo todo visível, ela vai ficar o tempo todo aparecendo. Como que eu faço para essa senha não aparecer, né? Para ela ficar escondida, digamos assim? Para isso, a gente vai importar uma biblioteca, que é a biblioteca getPass, tá vendo? Então, from getPass, import getPass.
Esse comando que a gente está dando aqui dentro é o seguinte: no Python existem várias bibliotecas, né? Ou seja, isso aqui é uma biblioteca, vários pacotes de código que a gente chama de biblioteca. Pacotes de código que já resolvem algum desafio específico. Esse pacote de código permite que, ao invés de usar aqui agora o input, a gente vai usar esse getPass. E aí olha qual vai ser a diferença. Ele vai aparecer igualzinho pra gente, só que se eu digitar aqui lira, tá vendo? Se eu digitar aqui qualquer senha, ele aparece com essas bolinhas aqui e ninguém tá vendo o usuário digitando a senha. Repara que no seu código, se você printar a senha aqui para ser exibido, ou seja, no seu código, essa senha vai ter passada para ele. Então olha lá, no seu código a variável senha vai vir com a informação correta, lira. Mas no momento que ele estiver preenchendo, aquilo não vai aparecer, não vai ser exibido para ele de forma nenhuma. Beleza? Bom, galera, então esse daqui era o objetivo do nosso vídeo de hoje, que a gente está falando sobre entrada de dados com Python, né? O usuário inserindo informações. Existem outras maneiras? Dá para eu criar uma telinha no meu código para preencher as informações? Dá para eu criar um site onde o usuário vai fazer esse login dentro de um site, ele vai inserir ali dentro? Também dá. São várias maneiras diferentes de você trabalhar com Python. Se por acaso você tiver interesse em aprender Python de forma mais completa, considere dar uma olhada no primeiro link da descrição, onde a gente sempre coloca lá o link com a nossa lista de espera do nosso programa completo Python Impressionador. Mas pelo vídeo de hoje a gente vai encerrar por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixe seu like no vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo.